Bom, bora lá então. Live sobre cripto, como sempre aqui na Du, podem mandar pergunta, a nossa equipe está atenta, a gente capta as perguntas e depois responde. A gente separou aqui algumas coisas para passar, então a gente vai começar falando do que é, como investir nas criptos, quais são os tipos de criptomoedas a gente vai falar. Vamos falar um pouco sobre as nossas experiências. Arthur gosta de um joguinho com cripto, então ele vai contar um pouquinho aí para a gente essa experiência. Eu confesso que eu não jogo. Algumas preocupações, alguns golpes, importante tomar cuidado. Vamos falar, caso elas oscilem, o que você precisa fazer. E por fim a gente finaliza aí cripto como moeda oficial de países, né? Rolou uma notícia de alguns países querendo aceitar e tudo mais. Vamos ver como que vai desenrolar isso daí, a gente faz esse bate-papo. Então, um convite aí para você participar, pode mandar suas dúvidas também. Eu vi que a Raquel perguntou se vai ficar gravado. A gente pretende subir no YouTube depois ela inteira, e aqui pelo Instagram a gente vai soltando alguns cortes ao longo da semana, alguns cortes que a gente vê que ficou legal, algum corte especial, então não deixe de perder aí, tá? Bora lá, Arthur, vamos começar então? Boa, vamos mandar. Show. Então, antes de mais nada, criptomoeda, né? O que elas são? São moedas digitais, como o próprio nome já diz, tá? E elas são descentralizadas, então não tem nenhum governo ou um banco por trás dela. E isso traz muitas facilidades e principalmente segurança no blockchain, que é a forma que elas usam. Então, quando você escuta esses nomes, criptomoeda, blockchain, o que isso quer dizer? Imagina vários blocos, né, onde entre eles aí tem uma corrente, certo? Onde faz toda a conexão. E para você abrir a criptomoeda, você tem que abrir esse bloco. E aí sim você acessa a criptomoeda. Então, quando o pessoal fala de minerar, é resolver problema matemático para abrir essa caixa. Então, assim que funciona. E aí ela fica com um grande livro, caixa, onde fica registrado tudo. Então, como elas estão todas interligadas, você consegue saber todas as movimentações. Por isso que ela é super segura, além de ser criptografada e tudo mais. Então, as cripto, elas vieram para descentralizar, né? E com essa vantagem, fica tudo mais barato, porque não tem um intermediário, não tem um banco ali por trás, né? Além também de servir, muitas vezes, como reserva monetária, porque você tem uma moeda que não está relacionada à tua política. Então, o ano que vem tem eleições, inflação nas alturas, e o que a política pode fazer com a moeda? Pode imprimir, pode segurar, pode fazer um monte de coisa, certa ou errada, e aí a moeda vai flutuar. Então, se você tem uma moeda que oscila só por compra e venda, fica ali mais tranquilo. Então, ela vem muito forte, né? As criptos estão vindo com uma força legal. Não é ontem, não é aquela pia ali, mas esse negócio é novo. Não, é bem antigo, tá? A cripto faz bastante tempo que existe, então elas estão cada vez mais desenvolvidas. A gente vai passar por elas também. Então, começa a ficar forte conforme o uso, né, Arthur? Sim. Você tem uma variedade já hoje, né, enorme de quantidade de ativos diferentes. A gente vai falar um pouco de cada tipo, é bastante complexo. Se a gente for pegar exatamente cada tipo aqui, a gente vai ficar horas falando disso. Mas, basicamente, o que a gente precisa entender das criptos é o que cada coisa serve, né? O que cada cripto serve. Você tem uma série de coisas ali, de ativos que a gente pode trabalhar dentro desse mundo, né, dessa blockchain, que não necessariamente é só uma moeda. Ela representa alguma rede, alguma estrutura lá que suporta tudo isso. E aí você começa a tentar entender esse mundo, para onde procurar, o que eu devo fazer, onde eu devo olhar, né, ali, o que está sendo relevante ou não. Sempre busca encontrar primeiro as que são as mais frequentes de compra e venda, que é bacana. E um ponto importante, né, para esse começo é aonde ela está sendo listada, né? Porque aqui você encontra diversas moedas. Tem moeda que, inclusive, nem é listada em corretora, né? Só que você consegue, por outras plataformas, aí, outros meios um pouco mais complexos, comprar e vender essa cripto.
Mas a gente pode olhar para aquele começo olhando, né, nossas corretoras. Tanto aqui as brasileiras, que tem um pouco menos, né, mas se você for pegar algumas corretoras maiores, exemplo da própria Binance, né, que é praticamente a maior do mundo em relação a isso, você já consegue, né, lá dentro, visualizar a quantidade de criptos que a gente tem. Se a gente for pegar em variáveis, eu até estou com o site aberto aqui só para dar uma cola, tem pelo menos mais de 11 mil moedas listadas aqui nesse site. Se não me engano, na própria Binance tem mais de 14 mil. Então, imagina 14 mil de moedas diferentes, né, relacionadas a alguma coisa. Então, tem bastante informação para buscar. Saber se dessas 11 mil... A cripto é um negócio meio que livre, né? Cada um pode criar, né? E você começa a ter a valorização conforme o uso. Então, sei lá, a Du criou uma cripto da Du, mas se ninguém usa, não vale nada. Agora que as pessoas começam a usar, né? Aí começa a ter o seu poder. Por exemplo, recentemente uma notícia do Mercado Livre que vai aceitar compra e venda com Bitcoin. Então, Bitcoin tem uma valorização, é real, as pessoas usam, e isso faz a moeda ficar forte. Agora, a cripto do quem quer, ninguém aceita, não vale nada. Então, é importante você saber a relevância daquela moeda consultando, por exemplo, a Binance. E isso faz toda a diferença. E o grande ponto, acho que até amarrando com a Binance, é como investir nas criptos. Porque a gente está ouvindo falar, quer surfar essa onda, e como ganhar dinheiro com ela, né? Então, existem algumas formas mais brandas de você iniciar, que é, por exemplo, através de fundo. Então, tem fundo listado em corretoras, onde você consegue acessar as criptomoedas. Então, tem um fundo que compra uma porcentagem do patrimônio líquido do fundo que ele vai investir em criptomoeda. Hoje em dia tem ETF do índice de cripto, tem ETF da própria Bitcoin, da Ethereum, listado nas corretoras brasileiras, onde você consegue, listado na corretora, não, listado na Bolsa Brasileira, onde você consegue investir. Então são formas de você começar sem pegar a original, porque tem como você acessar através da Binance, né, Arthur, a fonte, a cripto pura, né? Sim, não só a própria Binance, se você achar também que não quer ir para uma corredora dessa, você pode ir para um mercado Bitcoin da vida. Também é... Tá falando muita propaganda, né, também disso, né? Eu não vou falar muito do mercado Bitcoin, porque eles têm umas taxas meio tensas. Mas a gente gosta de não taxas. A Binance é um pouco mais livre em relação a isso. Inclusive, se você levar a gente para lá, você começa a diminuir essa taxação. A Binance é um pouco mais complexa, porque ela criou a própria moeda dela. Então, ela já começa a virar um pouco mais... uma estrutura um pouco maior. Né? Porque você, muitas vezes, a gente vai falar um pouco aqui, mas eu vou comentar também, às vezes eles usam o gas. Né? O gas é o que eles chamam, propriamente dito, como se fosse uma taxa da rede. Né? E essa rede da Binance é paga por BNB, que é a moeda da própria Binance. Então, ela tem uma estrutura um pouco mais avançada do que algumas outras corretoras. E só para esclarecer um pouco aí, até a movimentação, talvez até as pessoas também não saibam como funciona através da corretora, mas você abre sua conta na corretora, transfere o dinheiro do seu banco para a corretora, lá dentro você consegue comprar os fundos ou através do home broker, na bolsa, o índice, ETF, etc e tal. Na Binance, como que funciona, Arthur? Na Binance, basicamente, né, você tem um ativo lá, como se fosse a bolsa de valores, tanto americana ou até a própria bolsa brasileira. Você simplesmente tem acesso às moedas que estão listadas lá, então tem acesso à compra e venda lá, e essa compra e venda acontece entre as próprias pessoas que estão dentro da Binance. Então, a forma em si de compra e venda ela é muito parecida, né, assim, falando de forma leiga, né, rápida, de como funciona a bolsa. É basicamente, né, uma pessoa querendo vender para outra. Aí você tem essa compra e você pode vender ou não, né, deixar na carteira, você pode trabalhar da mesma forma. Né, então, na corretora em si, você tem acesso direto. Mas precisa fazer câmbio, Arthur? Não necessariamente.
Porque se você coloca o dinheiro lá você coloca literalmente em reais, você já pode comprar a moeda direto. E dentro da própria Binance, se você está em Bitcoin, você pode comprar outras moedas. Então você pode sempre trocar e fazer, né, o exchange, que eles chamam, que é a troca em si, de uma moeda para outra. Então, no momento que você colocou o dinheiro lá, tanto faz, né, aqui é mais fácil a gente transferir em reais, mas tanto faz o dinheiro que você coloca lá dentro, né, inclusive dá para você transferir Bitcoin de uma carteira para outra, né, dá para fazer isso. Você consegue comprar e vender, né, com qualquer tipo de moeda, literalmente. Se tá lá dentro, você consegue fazer essa compra e venda. Boa. A Raquel perguntou qual que era o nome da corretora, o Du colocou aí, é a Binance, né? Se escreve Binance com C. Eu estou com ela aberta aqui, o próprio ambiente da Binance, né? Você não precisa ter conta, você consegue consultar bastante coisa. Então você consegue ver lá as cotações, movimentação, né? O volume de movimentação, quanto está subindo, quanto está perdendo em cada cripto. Então, não necessariamente só acessa quem tem a conta dentro da Binance, né? Você pode ir lá, dar uma zoiadinha e voltar. Sim, certo? Sim. Boa. Aqui já, então, antes de falar dos tipos, vou responder Antes de entrar na resposta que eu já respondo ali, uma coisa importante também, não só das moedas em si, que você acabou falando, mas das ETFs, que é importante. A ETF, ela, além de comprar o índice, ela compra o índice americano. Então é como se fosse duas etapas. A brasileira, né, que é o índice aqui que a gente compra aqui, ela compra o índice lá fora, que esse índice aí sim compra a moeda. Então são 3 passos aí no meio do caminho, tanto na ETF como no próprio fundo. Né? Por isso que a gente acaba falando às vezes que a própria moeda, assim, comprar direto a moeda ali acaba facilitando um pouco. Mas tem que tomar cuidado para não escolher a moeda errada. Eu já explico por quê. Não, isso daí que você falou é importante porque às vezes a pessoa acha que comprou fundo, tá beleza. Eu ia falar disso depois, posso dar uma antecipada aqui na experiência. Eu investi num fundo com índice de Hash, e aí eu fui ler o índice. Depois que eu investi, eu fui estudar, e aí ele investe 20% só do fundo em cripto. Então você acha que você tá, tô radical aqui, não sei o quê, e na verdade não. Na verdade, tá pegando só 20%. É claro que ele traz toda a oscilação, mas tem que entender a diferença. Fundo é fundo, original é original. Então, né, saber se faz sentido na tua carteira. Claro que o ponto é, às vezes, começar a surfar essa onda sem necessariamente se arriscar tanto, né? Porque você pega um monte de cripto junto, você sofre menos, entre aspas, aí, né? Sim, vai aos poucos, né? Você começa a diversificar, entendendo também, né? Às vezes você tem uma ou outra ali que você quer investir, né? Porque pode ser um meme, que já fala disso também, mas você tem uma diversificação um pouco maior, né? Você não fica na mão de administrador. Então, talvez, né, é uma saída boa. Boa. Quer responder a pergunta da Lê? Essa daí ela pergunta se é um investimento mais rentável que tem hoje. Depende do momento. Se você pegar um período que ele está rendendo bem, tá beleza, mas ele é renda variável. Ele pode simplesmente subir muito, como também ele pode cair muito. Né? Então não dá para... Eu abri aqui a parte da oscilação. A Bitcoin você está perdendo hoje, agora, né, esse horário, você está perdendo 1,74 e com a Ethereum você estaria ganhando 4%. Não é nada demais, assim, né? Não, hoje não. Hoje tá tranquilo. A própria bolsa caiu 1% hoje. Então, depende muito da situação. Se você pegar nos últimos 30 dias, o Bitcoin caiu 7,5%. Só que se você pegar no último ano, nos últimos 12 meses, ela subiu 230%. Só que não dá para saber. Literalmente, o que ela subiu, ela pode cair. Porque é uma renda variável. Um ponto que dá para complementar. Ele vai oscilar, né, seja para cima ou para baixo, com o uso, com a facilidade, com as melhorias que trazem para a rede. Semana retrasada teve uma atualização do Bitcoin que também ia trazer facilidade, mas teve outra notícia que deu uma atrapalhada lá e não subiu tanto.
Então, por exemplo, se a gente cria a criptomoeda da Duo para comercializar, para os clientes usarem, etc e tal, e de repente começa a crescer tanto, todo mundo procura e tem pouca, né? Então a demanda é muito alta, ela vai dar um boom. Então o poder da criptomoeda e o que a gente está vendo acontecer muitas vezes é isso. Como está vindo muita gente, né, procurando, investindo, né, querendo entrar nesse universo, ela acaba dando um boom, obviamente, em alguns períodos. Claro que ela não é livre, foi o que o Arthur falou, ela não é livre de oscilação negativa. Então, rolou a notícia na sexta-feira sobre a variável lá na África da Covid, todo mundo caiu. Então, ela é renda variável. Então, é uma mistura de sim e não essa resposta, né, Arthur? E um ponto importante também de algumas criptos é que ela tem um ponto de um dia ela vai acabar. Ela tem um limite. Então, até esse limite de mineração, né, que ela tem dentro dessa pool, né, desse lugar onde estão as criptos, ela pode ser minerada e depois ela acaba. Simples assim. Então, no momento que ela acaba, né, não tem mais como fazer, não é que nem a gente pegar aqui o real e o governo, que o Banco Central pode criar a hora que ele quiser e ele gera inflação, pode acontecer literalmente o contrário também. Você tem uma escassez de qualquer tipo de produto, né? Então aí entra nessa parte da moeda em si, onde lá no futuro pode ficar muito mais caro. Então... Essa é a corrida em cima do Bitcoin, né? Quando o Satoshi que criou a moeda, ele se balizou muito no ouro, né? Que é um metal escasso, por isso que ele é precioso, além, obviamente, da sua beleza. Mas as pessoas colocam o valor caro porque ele é escasso. Então, se é escasso, quanto mais pessoas procuram, o valor sobe. Então, por isso que essa corrida da mineração para poder pegar pelo menos um Bitcoin, que hoje em dia vale 320, 330 mil reais, é muito grande. Então, acaba dando esses boom, porque as pessoas às vezes, opa, tá acabando, deixa eu correr, e aí quer comprar, e aí sobe o preço. Então, é importante também saber isso. Bora para a próxima aqui, Arthur? Bora. Vamos falar então dos tipos de criptomoeda. No passado falava muito de criptomoedas. Todas elas eram muito iguais, todas elas serviam para a mesma coisa, ninguém entendia nada. E está cada vez mais comum. Tem várias páginas no Instagram falando que são bem legais, específicas de cripto que vale a pena seguir. E está detalhando cada vez mais os tipos. Por quê? Como eu falei no começo da live, a cripto ela é uma moeda descentralizada. Então, ela está saindo, né, da mão do governo e do banco. Então, todos os serviços que envolvam o setor financeiro do banco vai começar a ser suprido por criptomoedas. Então, vamos começar do começo, vamos começar da Bitcoin. Ela entra muito como uma reserva monetária. O que eu quero dizer com isso? Lá em 94, o real era 1 para 1 com o dólar. Conforme os anos foram passando, o real, o dólar valorizando, desvalorizando, hoje o real é quase 1 para 6, né? Então, em vez de eu ter a minha moeda real muito desvalorizada, o meu investimento, eu coloco uma parte para ter uma reserva, porque eu sei que a oscilação pode acontecer, em outra moeda. Eu posso colocar em dólar, como eu também posso colocar em Bitcoin. Então, quando rola essas crises, né, quando a bolsa cai muito, as pessoas recorrem a moedas fortes. Aqui no Brasil é comum a gente correr para o dólar. Por isso que você vê quase que uma correlação de quando a bolsa cai, o dólar sobe, né, porque é uma moeda mais estável. E o Bitcoin está fazendo esse papel hoje em dia também, né, da gente correr para uma moeda mais estável, né, para uma criptomoeda, no caso, mais estável. Então, reserva de valor. Tem outros tipos, por exemplo, contratos inteligentes, que foi até o que o Arthur comentou, né, dos tipos também. E aí, contrato inteligente, por exemplo, entre compras. Quando as duas partes estão de acordo, ele se autorrealiza, e aí uma parte tem o produto, uma parte tem a moeda, e ele de forma inteligente descentralizada. Quais são os tipos? Ethereum,
Cardano, Solano, essas são as três principais. E a Solano também tem rolado bastante notícia dela, porque ela está subindo muito, corrigindo alguns erros que a Ethereum tinha. Então, as cripto também vão surgindo e se aperfeiçoando. Isso que também é importante ficar atento, porque às vezes você acha que vai entrar numa criptomoeda e vai dar um boom, mas ela dá uma estagnada, né? Então é importante acompanhar. O importante dessas, principalmente, né, que a gente está falando de contrato inteligente, é que basicamente toda a estrutura de moeda está nessas bases. Essas são praticamente as mais importantes. Por isso que muita gente fala que a Ethereum é que mais vai subir. Teve a Ethereum 2.0. E por que teve essa atualização e por que as outras estão subindo bastante também? Basicamente, o que você faz lá dentro dessas redes, você faz a transferência. Você pode passar de uma carteira para outra. Simplesmente entregar de uma para outra, ou comprar alguma coisa lá dentro, ou comprar uma própria NFT, que agora está no boom das notícias. Só que a Ethereum em si, ela tem, o que eu comentei aqui no começo, que é o gás. Aquele gás é aquela taxa. E essa taxa é muito elevada lá dentro. Só para vocês terem ideia, para você transferir de um lugar para outro é assim, $90, tá? Só para transferir, mandar. É como se fosse uma taxa de corretagem. Então, assim, é muito alta. E quando está muito congestionado, ela pode chegar a quase $200. É só para você mandar de um lugar para o outro. Então, obviamente, o pessoal foi pensando numa estrutura melhor, onde podia tentar baratear isso para tentar até roubar, a estrutura da Ethereum para passar para outra. Aí começou a surgir a ADA, a Sol, até a própria Binance tem, que é a BSC. Então, só complementando aí a parte dos contratos em si. Boa. E aí, até em cima disso, tem uma outra categoria que o pessoal colocou, que é a DeFi, ou finanças descentralizadas, que aí vai suprir outros tipos de serviços, como o contrato abrange muita coisa, alguns outros serviços financeiros, por exemplo, empréstimo. Então, você consegue fazer empréstimo com a criptomoeda através desse tipo específico, né? Então foi aquilo que eu falei, os serviços bancários sendo substituídos por um sistema inteligente e seguro da criptomoeda. Aí tem a Uni, tem a Aave, tem a Cake, que fazem isso. Ou seja, se você quer para reserva é uma, se você quer para contrato inteligente é outra, se você quer para DeFi é outra. Então tem vários tipos diferentes que você pode usar e ter uma expectativa, naquilo que você quer fazer. Então, o mercado, eu acho que ainda vai crescer muito, e a gente vai ouvir ainda muito de contrato inteligente e dessas descentralizadas, acho que tem muito campo para crescer, elas ainda são mais novas que a Bitcoin, por exemplo, Claro. E tem outras, comenta outras aí, Arthur. Aqui tem umas, eu vou chegar nas mais esperadas, provavelmente, que o pessoal sempre quer saber, mas tem uma muito... O pessoal acaba não entrando muito nesse mérito, mas é basicamente uma das que é mais trocadas como uma reserva mesmo para fazer a troca, que são as stablecoins. Literalmente, ela simula alguma coisa. No caso, as mais usadas são as que simulam dólar. Então, é uma forma de você investir em dólar sem precisar necessariamente comprar o dólar. Você pode comprar essa moeda virtual, que ela literalmente segue o dólar. Tem alguns exemplos aqui que você pode pegar o USDT, que é da Tether, aí que são empresas diferentes, Mas você tem até da própria Binance também, que é a BUSD, e você tem uma das mais utilizadas, que é o USDC. Então é basicamente todas o US, que é a parte do dólar. Mas se você for pegar hoje, todas literalmente seguem o dólar. Então essas moedas hoje são todas 5,63, que é o que o dólar bateu hoje. Então elas sempre vão acompanhar. Então... É uma moeda interessante, porque dá para fazer algumas estratégias com ela. E dependendo da situação, é uma forma de investir ali um pouquinho de dólar ali sem, propriamente dito, comprar o dólar. Porque tem dois lastros, para oscilar. Tem a cripto e tem o dólar, Então, se a cripto cai, mas o dólar nem tanto, dá uma segurada. E vice-versa. Por isso que elas são mais estáveis, até pelo nome também. Sim. A própria cripto, por mais que ela siga, assim, às vezes tem uma oscilação ou outra. Eu já peguei épocas em que o dólar estava 5,60 e ela bateu 5,70 mais ou menos. Então, às vezes você consegue ter essa diferença, tanto para baixo como para cima. Mas Sim. Aí é a questão do volume em si, ou a pessoa comprando e vendendo. Mas é uma outra forma também, outro tipo bem interessante.
Eu vou deixar essa daqui que está na próxima pro final e eu vou entrar um pouquinho no metaverso, que é o que o pessoal está comentando pra caramba agora. Então, Facebook falando, estão comprando bastante coisa da Sandbox, que o pessoal está falando agora dos terrenos. Basicamente, metaverso vai ser literalmente o que o pessoal brincava antes do Second Life. Vai ser praticamente isso. Vai ser uma vida dentro da internet. Então, tudo que você pode ter aqui fora, você vai poder ter lá dentro. E aí, diversas formas diferentes. E é o que já está acontecendo hoje. O pessoal está comprando isso, usando essas plataformas, né, da Sandbox, ou até o próprio game, né, o XS também tem terrenos lá dentro. Você pode comprar o terreno em si e fazer o que você quiser com ele lá dentro dessa plataforma. Tanto simplesmente guardar, como se fosse uma obra de arte, ou você pode utilizar, outras pessoas utilizarem isso daí. Aí vai girar uma economia lá dentro. Essa é a estrutura que eles estão buscando com esse tipo de metaverso. Não só essas plataformas em si, como o próprio Facebook. Tanto que eles mudaram o nome. A gente tem o nome de Meta, agora mais Facebook. Então eles têm essa plataforma. Então, eles estão apostando nessa experiência, né, de realidade artificial, né, ali, tipo uma Matrix, onde você entra e vive tua vida lá dentro, só que para você comprar as coisas, para você trocar o teu avatar, você vai precisar de uma moeda, né? Sim. E foi o que teve a notícia. Eu não lembro qual foi o tamanho. 2 milhões que compraram um terreno lá dentro, né? Teve 2. Na verdade, teve 3. Teve um de 2 milhões, que aí foi no Sandbox. Teve mais um de 2 milhões, só que esse mesmo cara já tinha comprado mais 40 terrenos dentro do XS, que é o Axie Infinity, que é um jogo. E teve mais uma também que o cara comprou um iate. Sim, um iate dentro do jogo. Então, tá rolando, tá tendo bastante coisa. Tem até um jogo de avião, literalmente um jogo de avião. Você pode comprar um avião, o avião custa uma bagatela de 15 mil reais. Geram todo certo rendimento, mas é 15 mil reais, porque a moeda em si do jogo valorizou muito, que é algo também que está dentro da plataforma ali. Além desse monte de moedas em si, tem as moedas de jogo, que é basicamente de forma bem leiga, assim, para ficar rápido. Você tem um jogo onde você consegue minerar ali dentro do jogo a moeda dele, você consegue trazer essa moeda para fora jogando. Eu vou falar de um caso mais simples e mais fácil, que basicamente já tem bastante investimento. O Axie Infinity é um jogo que está rolando já desde 2018, então já faz um tempo que está aí no mercado, e ele já tem patrocínio da Ubisoft, já tem patrocínio da Samsung, então ele não é pequeno. Tem pessoas grandes lá dentro já investindo dentro dele. E ele está literalmente virando uma estrutura. Você está transformando toda uma rede, ele já tem a rede própria, saiu, né? Ele era a rede Ethereum, agora criou a própria rede deles, então eles estão saindo disso daí, estão criando o próprio mundo deles. Aí eles vão criar o próprio metaverso deles. Então tá virando ali uma baita estrutura, né? Vou até puxar aqui o que a Raquel comentou, né, de ser um jogo em si. Por mais que tenha as moedas de jogo e fica numa categoria diferente, essa do metaverso, ele é visto de outra forma, né? Ele é visto como uma experiência mesmo, onde você, por exemplo, antigamente, para você ver alguma coisa, você abria o Atlas e via lá no mapa e tal coisa. Aí depois surgiu aquele Google Earth que você ia, o Google Street que você ia na rua, etc e tal. Você vai colocar simplesmente um óculos e ver, e você vai estar imerso no lugar, né? Então essa experiência, tem luva de tato que você consegue sentir, aqueles cinemas 4D com as sensações todas e tudo mais. Eles estão apostando nesse tipo de experiência. E aí, obviamente, surfa a onda financeira de você quer comprar um avatarzinho, quer comprar tal coisa, entra no gasto. Então eles acabam separando um pouco dessa visão de jogo especificamente, né? É um negócio meio de experiência virtual, né, no final dos contos. Você pode fazer uma estrutura como se fosse uma cidade mesmo. Por que um cara comprou um terreno lá? É meio assim, né? Por que uma pessoa compra um terreno dentro do metaverso? Porque alguém vai querer fazer alguma coisa nesse terreno. E uma hora, ele vai utilizar esse terreno para alguma coisa. Se você gera uma estrutura lá dentro, a pessoa pode, sei lá, criar um prédio lá dentro. Então, para criar um prédio, ele precisa do terreno do cara. Então,
É uma estrutura muito doida, só que já está entrando no mundo desse. Não só, né, a própria Metaverse, mas como as NFTs de obra, né, as próprias NFTs que estão rolando agora até dependendo da situação, tem até bonecos especiais que você consegue comprar e aquilo é seu pro resto da vida. Ninguém mais vai ter. É bizarro. Aí então comenta das de jogos e sobe ali depois na outra que você deixou por último. Dos jogos dá para falar bastante coisa, né? Tem vários jogos surgindo, né? Precisa até tomar cuidado. Mas se você for entrar no básico, às vezes até o próprio Axie Infinity você nem precisa investir. A maioria dos jogos você precisa investir para ter o retorno. Mas o Axie dá para você encontrar na internet pessoas que já têm esse investimento e você literalmente trabalha, né, entre aspas, para ele, jogando e tendo um rendimento. Ele te retorna em moedas do próprio game. Então, isso de certa forma, né, tá começando agora, é bem no começo, quase ninguém tem, tá muito assim, o pessoal meio nebuloso ainda tentando entender, mas é uma forma de investimento também. Se você não quiser jogar, dá pra literalmente só comprar moeda, né, porque se a pessoa acredita no investimento em si, ou se tá em algum crescimento, tá, para um futuro, você só pode literalmente comprar moeda como se ela fosse um Bitcoin. É uma outra forma ali de você trazer nessa diversificação. E aproveitando o embalo, tem uma outra ali que o pessoal acaba sempre buscando e toda hora que explode alguma coisa o pessoal comenta, né, que são as moedas de meme. Literalmente, é um meme. Ou as famosas shitcoins. Literalmente, esse é o nome. Você pode tanto trazer a Dogecoin, né, que é a carinha do cachorro caramelo, basicamente, ou agora que lançaram a Shiba. A Shiba, que é uma moeda japonesa, né, criptomoeda japonesa, que eles fizeram também um meme, só que lá do cachorrinho Shiba. Para que servem essas moedas? Tá subindo hoje, hein? Quase 11%, hein? Boa. Para que servem exatamente essas moedas? Para nada. Essa literalmente é a meme coin. O que é o fundamento dela? Por que ela serve? Ela tem alguma coisa por trás? Não. Ela foi criada por uma brincadeira, onde aí por o famoso efeito manada, até para o nosso querido Elon Musk, né? Deu um boom nesse tipo de moeda. E as pessoas acabam, além dela ser muito barata, se você for pegar a moeda em si, se você for pegar a Shiba aqui agora, ela custa 0,0002 centavos. Assim, é muito barato. Mas se você for pegar, você consegue comprar por menos de... Isso aqui não vale nem um centavo, uma moeda. Só que ela tem uma valorização, ela trabalha dessa forma de volume igual todas as outras. E ela tá muito ali porque, literalmente, a galera vai comprando, vai vendendo, você tem um volume muito alto de compra e venda e ela sobe. Mas ela não tem o começo, né, que a gente comentou, bem no começo da live, por que ela serve, qual que é o fundamento dela em si. Literalmente, ela pode subir, né? Ela não tem um fundamento em si. Mas tá aí, né? Tá subindo. Inclusive, se eu for pegar aqui o último ano, ela traz um número completamente absurdo de rentabilidade. Não dá nem para falar. É tipo 836 milhões por cento. Então, é meio bizarro. É meio bizarro. Tem uma aqui que a gente não colocou na lista, mas vale a pena comentar. Tá bem num boom, que são as moedas de time de futebol. A gente não comentou, a gente não colocou, mas... A gente fez um post recente, né? Sim. Os times brasileiros começaram a fazer agora, né, e os times estrangeiros já tinham. Todos usam uma plataforma, eles usam uma plataforma específica também para isso, que é Tiz, né? E eles literalmente jogaram esses tokens, aí são tokens mesmo, de time brasileiro. São Paulo lançou agora, o Flamengo lançou, o Corinthians lançou, o Atlético Mineiro acho que está para lançar. Sim. E aí, para não entrar nesse mesmo problema de ser um meme, qual que é por que eu vou usar essa moeda? Se eu pegar o exemplo aqui do São Paulo, que eu sei um pouco mais que eu sou São Paulino, você compra a moeda, né? Se você tem
compra esse tipo de moeda, você tem garantia de votação lá dentro do próprio São Paulo. Então, é como se você virasse um sócio, né, ali, dono, né, do São Paulo. Então, essas moedas em si de time, né, tem do Milan também, tem do Paris Saint-Germain, eles estão criando bastante coisa. Né, essas moedas servem para algum tipo de coisa dentro do clube, né, para fazer sentido também para a moeda. Boa. Mas muitas usam como, que nem você falou, né, o token, como uma obra de arte, no final das contas, que também é outra coisa que a gente tem ouvido muito por aí, a galera gastar fortuna com as token, com as fan token, NTF da vida de obra de arte, né? Então, sim, é um negócio meio que terra de ninguém, né? Cada um põe o seu preço, a pessoa paga o que quiser e está se valorizando em cima disso, né? Então, muito por conta das experiências e tudo mais. Aí, talvez teria que conversar com alguém de arte. com certeza. Antes de falar sobre as nossas experiências, duas coisas. A gente está com 40 minutos de live. Passou rápido pra caramba, a gente falou até de algumas coisas aqui já, legal. Você que está assistindo a live, lembrando que pode mandar suas dúvidas, a gente está com a equipe aqui, a gente vem, anota e responde. Então, participar desse bate-papo mesmo, deixa seu likezinho aí, a gente vê os coraçõezinhos subindo para ver se você está gostando. Quem participa pode mandar sua dúvida, a gente tem algumas aqui separadas, a gente vai falar sobre as nossas experiências, preocupações que você precisa ter com as criptos, os golpes, né, que infelizmente acontece bastante, o que fazem ela oscilar, de certa forma a gente até já meio que falou um pouco, e um pouquinho dessas notícias de uso do país e tudo mais, tá? Antes de a gente falar sobre as nossas experiências, Arthur, tem a pergunta aqui da Amanda, como declarar no imposto de renda? Não teriam essa rastreabilidade, certo? Depende. Golpe, né? Dá, obviamente, como qualquer outra coisa. Se você não quiser declarar, você não declara. Como também, na teoria, você tem que declarar. Algumas corretoras, principalmente as brasileiras, qualquer tipo de movimentação que você faz lá dentro, independente se você está comprando X moedas lá dentro, ela já passa para a Receita isso. Então, de certa forma, você precisa declarar. Se você pegar outras corretoras lá de fora, ou até como a Binance, por elas não estarem aqui no Brasil, estarem lá fora, elas não falam para o governo que você está movimentando. Tá? Tem duas moedas, se não me engano, agora eu não lembro de cabeça, se você movimentar, ela avisa. Mas, de certa forma, para declarar isso, se você tem essa moeda na carteira, você declara igualzinho, como se fosse uma ação ou fundo imobiliário. Você declara como um bem. Então, você coloca lá como um bem, fala que você tem X daquela moeda, e ela está na corretora, tem toda uma movimentação e deixa lá. É isso, que é a declaração base. Se você fez compra e venda, teve um lucro astronômico, até 35 mil, 34.999, você não precisa pagar imposto, acima disso é 15%. Mas não existe especificamente uma lei propriamente dita, até porque tem tanta coisa dentro da blockchain, de estrutura, de troca de token para um para outro, que hoje a bolsa, a bolsa não, a própria Receita Federal não sabe como é que classifica isso. Porque eu literalmente posso pegar uma moeda dólar e transformar em outro de dólar. Então, eu não ganhei lucro, eu só transformei uma moeda para outra. Só que eu fiz uma transação. Então, eu fiz uma compra e uma venda. Então, para cada ponto é muito complexo. Se você for comentar com o computador, se você for falar especificamente com computadores, alguns também ficam perdidos. Porque não existe uma lei propriamente dita específica para a moeda. Mas eu falo, declara, tá? Não sai dessa de não declarar. Porque se eles querem encontrar... O código da Receita Federal, né? O 1888 ali. Boa. Então, sim, tem como, né, fazer certinho, né? Vamos evitar os golpes, né? O ponto ali que ela falou da rastreabilidade, né? Se é possível rastrear, não, depende da situação, não, tá? Porque se você está dentro das carteiras é muito difícil. Mas aconteceu com o dono da Ethereum, tá? O dono da Ethereum, né, teve alguns casos na China, ali que os Estados Unidos falou, não faça mais. Pare de vender e comprar e pare de passar o dinheiro. Ele foi lá e fez. Os Estados Unidos descobriu e ele foi preso. Simples assim. Então, dá para... Toma cuidado.
É importante, fazer tudo direitinho. Bom, É, falar pode. sobre as nossas experiências aí. A minha é curta, na verdade, né? Como eu estou acompanhando aí, estou entendendo, estou estudando, eu vou mais para os índices, então eu estou ficando mais tranquilo. Então tem os hash da vida, e essa é a experiência. Eu tenho muito para mim a visão de longo prazo e reserva monetária, né? Nada de, quero fazer um trade, pegar o boom das cripto, por mais que eu só de comprar agora, eu acho que vai subir muito. Então, tem muito campo para crescer dentro da criptomoeda. Já vi gente falando sobre chegar em US$ 90.000, hoje está em 60. Então, assim, tem muito campo para crescer. Né? Se a gente for pensar que tem todo um sistema financeiro, né, de empréstimo, de contrato inteligente para ser desenvolvido, tem muita coisa para ser feita. O próprio metaverso, que é uma experiência que as pessoas estão apostando muito, né? E aí tem um player gigantesco, que é o Facebook, apostando as fichas nisso. Eu também acho, por mais que sei lá, eu vejo muito de uma forma muito distante essa Matrix, né? Eu não acho que as pessoas vão, sei lá, colocar o óculos e viver a vida lá dentro. Mas eu acho que também é uma coisa que vai crescer muito assim, né? Enquanto a gente está vivendo a nossa vida aqui, vai estar dando um boom paralelo. Então eu vejo muito o sistema financeiro sendo revolucionado para isso. Por enquanto estou ficando só nos índices. Mas a pretensão é ir para a Binance da vida, pegar na fonte ali para poder ter mais liquidez e surfar melhor. Pô, eu já fui um pouquinho mais a fundo, além só das moedas da própria Binance, eu já tenho a Binance já faz um tempo, investi em Bitcoin, eu devia ter deixado, mas eu tirei lá em 2017, faz muito tempo, então já faz um tempo que eu tento dar uma brincadeira. Um jabazinho aqui. A gente tem o quadro no YouTube, depois dá uma olhada lá, que é o sommelier de investimento. E a gente faz, né, experimenta diferentes investimentos sempre com R$ 5.000 nos últimos 5 anos. R$ 5.000 há 5 anos atrás, hoje estaria valendo R$ 600.000 em criptomoeda. Então, assim, é um arrependimento sem tamanho. Sim. A Raquel perguntou ali da moeda acabar. Não é necessariamente que ela acaba, tá? Imagina que ela tem é como se fosse um lugar... Uma quantidade infinita, né? Uma quantidade... Eu vou chutar aqui os números, tá? Para ficar um pouco mais fácil. Imagina que ela tem 1 milhão de moedas. E essa moeda está sendo garimpada por várias pessoas. No momento que esse garimpo, nessa mina, acabou, não tem mais como alguém pegar isso de forma grátis, né? Ali, só pegar. O que ela tem que fazer? Ela tem que comprar de outra pessoa. Então não é risco de acabar, ela morrer. Ela literalmente vai ficar na mão das pessoas. E aí vai ter a compra e venda disso, só que de um ativo que é escasso, que não existe mais. Não existe mais o que eu falo para você pegar novos. Ele está dentro ali de uma estrutura onde só tem aquele valor. Inclusive, tem formas de você perder esse Bitcoin, tá? Dependendo de como você... Então, quando a gente chegar na parte do golpe em si, outras coisas, tem casos antigos onde a pessoa farmava, né, pegava esse Bitcoin, adquiria essa mineração de Bitcoin lá em 2011, 12, onde ele não servia para nada. Boa, exatamente, com a analogia do ouro. O ouro uma vez vai acabar, ou até o próprio petróleo. O petróleo uma hora vai acabar. Então, é assim que funciona também o Bitcoin. Ele é escasso, ele tem um limite. Como todas as outras moedas, tá? Ela não é infinita. Então, existem pessoas que pegaram esse Bitcoin lá no começo, deixaram na máquina, no hardware, e esse hardware ele jogou fora. Já aconteceu. Então, o que acontece com esse Bitcoin da pessoa que ficou no hardware lá dentro? Sumiu, não existe mais. Ninguém vai conseguir de volta esse Bitcoin. Então, é mais ou menos já respondendo a pergunta, já aproveitando, já entrando em outras. Boa. Fala da tua experiência. Boa, vamos lá. Eu já fui um pouco mais, né? Como eu falei, já fui mais para Binance, e agora eu também entrei um pouquinho no mundo ali dos jogos. O que eu falo muito desse metaverse, que o pessoal está entrando, eu acho que o jogo vai ajudar um pouquinho nesse mundo.
onde os jogos hoje tá num boom muito grande, sempre foi, né? Se você pegar aí um Free Fire da vida, um LoL ou coisa assim do jeito, você pode transformar esse tipo de jogo com alguma moeda virtual. Então você começa a introduzir ali um sistema monetário dentro de um jogo. E esse jogo começa a ser introduzido no metaverso, né? Então eu já comecei a entrar nesse tipo de mundo de jogos. Eu jogo e ganho algumas moedinhas. Junto útil ao agradável. É bem interessante. E, ao mesmo tempo, eu já comecei a entender como é que está funcionando um pouco mais esse mundo de metaverso, né, que é muito nebuloso, né, ali na situação, né, hoje para todo mundo, mas quando você começa a introduzir um pouco mais em outros ativos diferentes, você começa a entender. Então, é bem divertido, né? Porque você está jogando. Então, é uma experiência legal e diferente. É bem complicada. A Raquel falou ali de novo do ouro, né? Que o ouro é físico e basicamente as moedas não. Mas depende também, tá? Dá para você comprar ouro pela bolsa. Você não tem ouro propriamente dito, você tem ali o título de ouro. Então nem sempre ele vai ser 100% físico. E se a gente trazer um pouquinho... Exato. Se você trazer até para um pouco ali para os modos do banco, né? Hoje o dinheiro ele está mais virtual do que propriamente dito inócuo. Você tem pouco dinheiro circulando. Por mais que ainda tenha, né, sua utilidade ali, você tem pouco dinheiro circulando. Você usa mais cartão de débito, crédito, Pix, do que dinheiro mesmo. Pelo menos eu sou assim, faz tempo que eu não gosto no dinheiro. Mas é uma estrutura muito louca mesmo. Acaba dando essa confusão mesmo, porque é um mundo novo. Isso até amarra com outro ponto ali das carteiras, né, dos hardware wallets e das preocupações que precisa ter, né? Sim, porque se a gente for entrar nesse mundo, né, onde a pessoa pode te hackear, porque pode acontecer, você precisa ter uma certa segurança. Eu mesmo comprei um hardware super pequeno, onde meus bitcoins, eu posso transformar qualquer coisa, né? Eu comprei muito pelos jogos, mas ao mesmo tempo eu posso, se eu quiser, colocar meu Bitcoin ali dentro. Ele fica dentro de uma estrutura onde, se alguém hackear meu computador, pegar alguma senha minha, ele não consegue me roubar. Porque, literalmente, tudo que eu colocar de moeda virtual dentro desse hardware, ele vai ficar lá. E ninguém consegue acessar. Tudo que ficar dentro da minha carteira, tanto na Ethereum, né, ou qualquer na Binance e tudo mais, a pessoa não consegue acessar. Só se ela roubar, obviamente, sua senha. E para não roubar sua senha, você precisa ter uma certa estrutura ali de segurança para não te roubarem. Então tem que ter preocupação, principalmente, né, em não perder isso, né, é importante, porque se você perde, não tem mais como recuperar, literalmente. Até essa estrutura da hard wallet, né, que eu uso a Trezor, no caso, até tem como. Se eu tenho a senha e eu compro uma nova Trezor, eu consigo recuperar. Então a senha é basicamente a mais importante. Tanto que a minha senha eu não deixo gravada em nenhum lugar, em nenhum computador digital. Eu anotei no papelzinho, literalmente. Aproveitando já, deixa aqui, eu já tô nisso da Ana, que ela perguntou se quebrar, se molhar ou se tem algum tipo de backup. Sim, ela tem backup, basicamente tem as senhas para backup. Se ela quebrar, molhar ou acabar a estrutura, eu posso simplesmente pegar uma outra, colocar essa mesma senha e eu transfiro tudo ali de acordo com aquela senha. Então ela tem uma estrutura. A senha é a mais importante. É por isso que eu falei que eu não deixo em nenhum lugar, não tá em e-mail, não tá nada. Eu anotei e guardei aqui em casa. Inclusive está espalhado por vários lugares. Porque se eu perder de um lugar, tá em outro. Essa senha praticamente é a mais importante. Boa. Faz uma tatuagem com números, né? Que nem eu tenho, deixa eu ver se dá pra mostrar. Números aqui e tal. Boa. Mas é uma preocupação importante, até puxando aqui um outro ponto, com relação aos golpes, né? Porque a gente vê muita notícia e principalmente, né? As pessoas são atraídas, brasileiro, por esses ganhos fáceis aí, rápidos, e tem como você acabar pegando falsas verdades em cima disso, né? Então, tem notícia, rendeu 200% nos últimos 12 meses. Isso é um número, né, gigantesco. Então as pessoas vão lá, vão achar que é o melhor dos universos. Mas se você olhar e abrir
as cotações, você vai ver que tem moeda caindo, que tem moeda subindo, que tem caindo números normais, subindo números normais. Então, o ponto do golpe, eu acho que essa sempre é a principal dica para qualquer tipo de golpe financeiro, né, relacionado a investimento, é entender aonde vai ser investido e ter noção dessas ordens de grandeza. Então, se você abre o Google e vê bolsa derretendo, Bitcoin, por exemplo, caindo também, aí você fala, como que o cara vai me garantir uma rentabilidade de 5% ao mês, todos os meses? Alguma coisa está estranha. Então, é importante entender e aí também perguntar, beleza, você vai pegar meu dinheiro e vai colocar onde, né? Se o cara não sabe onde vai ser colocado, também é estranho. Precisa falar, não, eu vou colocar aqui na Ethereum e a projeção dela é ganhar tanto, ó, nos últimos meses foi isso. Beleza, então aí você começa a certificar. Então, os golpes, isso é um ponto também importante, né? As pessoas só caem nos golpes porque eles são bem montados, né? Então, não é porque você é bobão e caiu, né? É porque tinha alguma coisa ali que te amarrou e te fez sentido. Então, tentar sair disso com informação, sempre, né? Para poder driblar isso daí e não cair nos golpes, né, Arthur? Sim, eu até vou falar por experiência própria. Eu já caí em um, nessa estrutura mesmo de jogos. A pessoa em si, ou o golpista, ou vários, na verdade, ele criou um site idêntico à estrutura do jogo, né, de um dos jogos, e eu simplesmente transferi para uma carteira. Um valor, não era nada significativo, né, também não fiquei triste por isso, mas acabei passando para lá, só que não era o jogo oficial. Então é uma outra forma, famosos scans, né, que o pessoal está comentando agora, que fala muito dentro, né, quem está mais nesse mundo ali estava falando, só que literalmente a pessoa entra no site, acha que está ali no jogo ou está em qualquer outra coisa, comprando uma NFT da vida, e você transfere para uma carteira, e aí transferiu, acabou. Não tem muito o que fazer. Outras formas também que a gente acabou falando do porquê da hard wallet é roubarem as suas senhas. Né? Se você roubar a sua senha das suas redes, ele literalmente consegue ter acesso a tudo e transferir o dinheiro que tiver lá dentro. Né? Então, além dos golpes financeiros em si, né, as famosas pirâmides, também tem os golpes padrões, que é aqueles antigos de roubar senha, pega o celular e rouba, né? Padrão. Ou hackeia o seu próprio computador, né? Com algum vírus, onde ele consegue acessar, né, a sua carteira, pegar suas informações, suas senhas e literalmente limpar ali tudo que você tem. Então, por isso que é sempre importante prestar muita atenção no que está fazendo. Olha com calma e faz. Eu aprendi na pele. Tem que fazer com calma. Não tem muito para onde correr, né? Tem que tomar cuidado mesmo, né? É um universo novo também, então tenta desconfiar de tudo aí para poder pergunta, consulta, manda mensagem para Du, né? Tenta sacar o máximo de informação possível antes de fazer esse tipo de coisa. Boa. Bom, Arthur, temos mais duas perguntinhas aqui, nossa. Já estamos chegando a 58 minutos de live também, então vai bater certinho com 1 hora. E aí a gente deixa, quem tiver dúvida pode mandar, que a gente deixa as derradeiras aí e depois a gente encerra, tá? Boa. Então, a gente deixou... Fala aí. Não, eu já ia falar da pergunta em si, mas a gente acabou a gente respondeu bastante, né, ela. O que faz oscilar? Você tem, conforme, obviamente, né, todas as estruturas lá dentro, dependendo do tipo de moeda, ela tem uma variável diferente do porquê que ela está oscilando. Mas, basicamente, né, quase todas, eu não vou falar 100%, mas todas seguem o Bitcoin. Literalmente. Se a oscilação do Bitcoin, se ele está caindo, na teoria, tá? Nem sempre elas vão cair também. Elas podem cair menos, ou elas podem não cair, mas elas seguem muito essa estrutura de Bitcoin. Porque o Bitcoin é como se fosse o carro-chefe. Ele está ali o carro-chefe mandando em todo o resto. É o que pode acontecer, já aconteceu muitas vezes. Bitcoin, Ethereum, o BNB caindo e a Dogecoin subindo. Pode acontecer. Mas se você tem aquela estrutura ali onde você está seguindo o mercado, somente o mercado financeiro, a gente pode comentar até com comparação com o próprio mercado financeiro das ações.
Se está tudo caindo, se as ações estão caindo, se está tudo ali, eles estão seguindo o índice está caindo, está tudo caindo, é natural. Aqui segue quase da mesma forma. As moedas ali, né, as principais, né, principalmente, acabam seguindo muito Bitcoin, Ethereum, elas seguem essas primeiras. Então, oscilação. Qual é a oscilação de mercado? É basicamente a compra e venda lá dentro. Se o pessoal está achando que não vai dar certo, eles acabam vendendo e derrubam a moeda, porque tem falta de compra. Se você pegar, talvez, específicos de jogo, talvez elas não sentem tanto, porque elas estão ligadas ao jogo. Se o jogo começa a falir, elas vão cair. Se o jogo começa a dar certo, elas vão subir. O próprio Metaverse, agora, da Sandbox. Sandbox, na semana passada, estava R$2. Se você for olhar agora, está quase 7, 8, 9 reais. Porque começou o boom de novo, o pessoal comprando terreno, vendendo terreno, começou a falar, especulação começou a subir. Então, o mercado em si da moeda é muito parecido com o mercado que a gente já tem hoje. Na forma de oscilação em si, de compra e venda, volume é importante também. Então, basicamente, você quer seguir alguma estrutura, entender o porquê que está acontecendo esse boom, olha o Bitcoin primeiro, aí depois você vai entender por que o resto está caindo. Boa. Tem uns pontos que fica fácil de ficar ligado, notícia que vai favorecer e notícia que vai desfavorecer. Mesma coisa para a Bolsa, né? Então, se você vê a notícia que tal uso está melhor, e tal pessoa está aderindo. A gente teve recente, né? Eu não lembro o prefeito de qual cidade lá nos Estados Unidos falou que ia aceitar todo o salário em Bitcoin. Ou seja, ele está mostrando, né, uma pessoa pública que tem um uso bom, que ele mesmo aceita. Ou seja, todo mundo fala, opa, essa moeda então é boa, vou comprar, sobe. Teve recente avanço de tecnologia, melhoria no site, usabilidade, tudo isso joga para cima. As pessoas, opa, tá ficando consistente a brincadeira, então vou querer comprar. Em contrapartida, as notícias ruins também acabam atrapalhando. Variante lá da Covid, ou seja, vai tudo fechar, tô com medo de perder meu emprego, tô com medo de tudo travar, a renda variável vai oscilar, sai vendendo. E aí a pessoa não tá nem aí se é Bitcoin, se é Ethereum, se é Solano, não importa, ela vende tudo porque ela tá com medo. E isso faz derrubar. Então as notícias que favorecem de forma geral a Bitcoin e as criptomoedas, então quando você vê alguma coisa, lê alguma coisa falando do uso melhor, né, das pessoas aderindo mais, vai subir. Porque aí no final Sim. As pessoas vão ficar encorajadas em comprar, né? E aí foi o Arthur, compra e venda, é isso que faz oscilar. E muito que aconteceu até ontem. Ontem saiu uma notícia da própria Binance que eles iam fazer uma manutenção na rede, na BSC, e provavelmente ia ficar fora do ar. O que aconteceu com quase todas as moedas que estavam lá dentro? Todas caíram muito, porque as pessoas que têm muito dinheiro, que são as famosas, que são chamadas de baleias, né, que elas estão ali com muito dinheiro dentro daquela moeda, começou a sacar para tirar o dinheiro da rede. Aí, provavelmente, eles fizeram a transferência da BSC para Ethereum e acabou não tem tudo. Aí agora volta a subir porque a manutenção foi tudo ok, não tem problema nenhum. Mas só uma break aí para segurar o pessoal vender. Exato. Mas é exatamente o que você falou. Teve uma informação no mercado que fez movimentar tudo isso. Quando eu falo que fez movimentar, teve moeda que caiu tipo 50%, 60%. Dentro dessa estrutura. Então, justamente porque o pessoal saiu vendendo. Então, tem que tomar muito cuidado com o tipo de moeda também, não é? Entrar em qualquer boom que você lê por aí. O pessoal está aproveitando bastante isso, inclusive. Não, isso é um ponto legal porque tem rolado algumas propagandas da Empíricos no YouTube sobre as small crypto, que são as cripto pequenininhas que tem chance de dar um boom gigantesco. Tem que tomar cuidado, né? Tudo que pode subir muito também pode cair muito, né? Porque é tudo uma aposta, tudo que pode ser desenvolvido. Claro que o estudo da Empíricos, uma puta empresa, vai trazer, né, uma leitura importante, aí vai puxar toda a ficha da cripto para as pessoas investirem. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque você vai nessa de, eu vou nas pequenininhas, se a Empíricos está falando das pequenininhas, eu também vou. Não pela dica deles, eu vou aqui por conta própria, eu vou pegar as baratinhas e comprar. Aí você toma na cabeça, né? Porque você acha que vai subir e já era. O problema é a quantidade que você investe, né? O famoso risco versus o retorno. Quanto maior o risco, obviamente, maior o retorno, tá?
Então, toma muito cuidado, porque se você coloca todos os seus ovos numa coisinha só, ali pequena, que pode ter um retorno muito alto, mas ela quebra. Inclusive aconteceu, né? A pessoa criou uma moeda do Squid Game, né? da série famosa que tá rolando, e ele simplesmente roubou todo mundo. Dentro daquela estrutura, ele tinha uma certa liquidez. Ele tinha uma certa liquidez, né? Estava comprando e vendendo, a moeda chegou a quase bater R$2.000 ou $2.000, uma coisa assim bem absurda. E o cara, dono da empresa, que estava ali, dono da empresa não, né? Dono da moeda, que tinha acesso a essa carteira, pegou e vendeu tudo. Transformou tudo aquilo em dinheiro real. Ele literalmente tirou toda a liquidez da moeda e jogou ela para 0,01 centavo. Então todo mundo que tinha essa moeda, ela virou pó, literalmente. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de moeda. Essas moedas novas que vão surgindo, que tenta entender o que está acontecendo com aquela moeda. Dogecoin, Shiba deram certo porque a pessoa não foi maldosa ali até certo ponto. Tem que ver se ele não vai fazer isso agora, não estou falando para investir, tá? Pelo amor de Deus. Mas elas foram moedas que continuaram crescendo se a pessoa roubar. Mas se eu for contar aqui quantas moedas já aconteceram isso, assim, diversas. Tem 14 mil moedas lá na Binance, imagina, o que nem vira nada, né? Então, para encerrar aqui, então, criptos como moeda oficial de países. Cara, eu acho isso difícil, né? Imagina que um país vai abrir mão de ter a gestão da tua própria moeda, né? Um dos principais pé ali do tripé macroeconômico é o cambial, né? Ou até mesmo a inflação que está relacionada ao dinheiro. A gente vê alguns movimentos de países pequenos, né? Rolou agora CryptoCity, né? Lá de El Salvador, não foi? Não lembro qual país que era, mas é um país pequeno. Que se eu falar quantas CryptoCity já estão saindo, eu vou falar pelo menos umas 5 diferentes aqui. Então, assim, é uma coisa que eu coloquei aqui mais para dar risada mesmo, porque impossível, né? Pensa, a União Europeia lá, né, juntou as moedas dos países e depois rola treta pra caramba, a Inglaterra saiu e tudo mais. Acho que os caras vão colocar uma moeda universal? Eu acho isso impossível, por mais que tenha uma força legal, que está desenvolvendo bem, mas eu acho que nenhum país vai adotar. E a gente vê esse conflito, né? Alguns países até barrando, que nem teve no passado a China proibindo mineração. Então, eu acho que vai ser mais comum ver os países dando uma freada do que abrindo as portas. Eu acho que esse ponto do frear é muito porque você não tem um controle certo disso. Você não tem o que fazer. Se a pessoa está transferindo ali, se a pessoa está transferindo de uma carteira para outra, não tem como saber. Eu falo, não tem mesmo, tá? Não tem como, a pessoa pode literalmente colocar o seu dinheiro todo nessa carteira virtual, nessa hard wallet da vida, transferir de uma pessoa para outra e ninguém vai ficar sabendo. Ali, ninguém mesmo. Então, eu acho que essa falta de controle faz com que os países não coloquem 100% ali. Mas, ao mesmo tempo, elas sabem que elas precisam, né, daquela beliscadinha ali, porque não dá para deixar 100% travado. Esses países, muito desses países que estão colocando o Bitcoin ali é para fugir um pouco da inflação também da própria moeda, né? Que ele acaba pegando uma moeda um pouco mais forte. Não propriamente dito do dólar, porque alguns países acabam fugindo para o dólar em si. Se pegar o caso da Argentina, né? Inclusive a Argentina está fazendo os dois. Fugiu para o dólar, travaram o dólar, fugiram para o Bitcoin, travaram o Bitcoin. Então lá é um caso um pouquinho mais complicado. Mas é uma forma de fugir da própria inflação da moeda. Então vai ter muita coisa envolvida nisso, é muito complexo. E sim, os países bloqueiam. Por mais que os Estados Unidos está fazendo muito ETF, né, muita estrutura para isso, a Binance não pode fazer nada lá. Então, a Binance é travada nos Estados Unidos. Rolou uma regulamentação dos Estados Unidos recente aí e derrubou as criptos, né? Então, sim. Sempre coloca esse tipo de notícia do governo frear, derruba as criptomoedas. Você tem bastante corretora lá, mas a Binance em específico não pode fazer, porque ela não quis passar informação lá dentro. Alguns países da Europa também travaram. Se não me engano,
se a Receita Brasileira pedir informação, a Binance passa. Mas ela não passa por livre e espontânea vontade. Então, isso que acontece muito com a estrutura do porquê que os países não aceitam. Falta de controle. Arthur, 1h10 de live, você fala muito. Galera que tem alguma dúvida, pode mandar aqui. Enquanto isso, a Sabrina mandou mensagem se a live vai ficar disponível depois. Talvez a gente suba ela no YouTube e cortes dela no Instagram, tá? Então, a gente vai subindo ao longo das nossas programações. Caso tenha alguma dúvida, provavelmente a gente vai voltar a falar mais sobre esse assunto, seja em posts, seja em stories. A gente vai subir os stories depois aqui que a gente encerrar, perguntando se você gostou, para saber se esse formato aí agrada, para a gente poder trazer mais assuntos também, perguntar sugestões de assuntos para vocês. Então, obrigado por ter ficado até aqui. E aí vamos esperar se tem algumas perguntinhas e a gente já encerra depois. O Lucas ali já mandou já uma difícil. Você literalmente, o que é essa parte da arbitragem em cripto? Você está usando um pouco, de forma bem leiga, você está usando um pouco liquidez de uma para outra. Foi o que eu falei de você transferir direto, de uma corretora para outra. A própria, se a gente for usar um pouco mais ali do que você comentou, das DeFis, o pessoal usa muito a Cake. A Cake é a PancakeSwap. O que você faz com a PancakeSwap? Você faz essa compra e venda lá, essa troca, literalmente. Você não compra propriamente dito, você troca uma moeda pela outra. Então, o que pode acontecer? Você literalmente pode comprar em uma com um valor e nessa outra swap ela estar com outro valor porque tem a diferença de liquidez. E você faz essa arbitragem, você faz as compras e vendas ao contrário. Isso é uma das... Você tem muita coisa para fazer, mas assim, explicando bem rápido, mas basicamente isso. É complexo, é bem complexo, mas tem gente que ganha muito dinheiro com isso. Mas normalmente é gente que tem muito dinheiro também, tá? Já aconteceu. Aconteceu, inclusive, eu tava rápido assistindo uma live onde a pessoa fez isso online, tinha acabado de fazer. Ela comprou na PancakeSwap e vendeu em outra. Só a diferença de ter comprado a compra e venda no mesmo lugar, esse swap super rápido, ela ganhou assim milhões. Mas é que, óbvio, ela usou milhões. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas sim, eu não penso muita coisa ainda porque eu não comecei a fazer. Deixa eu começar a brincar disso, que aí eu falo. Boa. Que mais de pergunta? E não só essa, Você tem a arbitragem também das taxas de corretora, tem um monte de coisa. Então, entre corretoras e muito mais. Então, é um mundo muito complexo. Vou te explicar aqui, rapidinho. Valeu. Tem que ser mais uma meia hora de live, né? Tem que ser. Eu ainda vou fazer reunião com o Du. Cadê o Du? Nossa reunião vai rolar? Sim. Boa. Vamos encerrar, Boa, bora lá. Então, gente, obrigado aí pela participação. Foi muito bacana. Vamos subir os stories para poder saber se você curtiu. Dá esse coraçãozinho aí para a gente saber se vocês gostaram aí. Ajuda nos algoritmos do Instagram, Saber que o pessoal está interagindo. Valeu, Lucas, pela participação, a Raquel, Amanda, todo mundo que mandou pergunta. A gente sempre gosta bastante dessa troca, porque a ideia é essa, passar bastante informação, trocar, descomplicar esses assuntos. Certo? Obrigado, Arthur. Até mês que vem, Valeu, pessoal. Talvez mês que vem não tenha, Não sei. Natal. Pode ser. A gente faz um especial natalino. Ou então, talvez em janeiro. A gente vai avisando nas redes se vai ter mais uma live, acho que não. Mas todo final de mês a gente sobe uma live aí para falar dos assuntos de educação financeira. Dessa vez foi sobre cripto. Participe nos stories aí para saber qual que vai ser o próximo assunto. Gente, brigadão. Até mais. Valeu, pessoal.